Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Como Ficar Craque em Matemática. Esse é um programa que você encontra conteúdo para contribuir para que você alcance o seu objetivo de se desenvolver em matemática. Você que entende que tem potencial para isso, que sempre gostou, mas por algum motivo não conseguiu explorar todo o seu potencial. Então, eu sou o Ivan Basílio, para quem ainda não me conhece. Na aula de hoje nós vamos ver sobre fatoração. Então, vamos lá para a aula, pessoal. O que é fatoração? Eu trouxe aqui algumas coisas para a gente explorar o assunto, né? Então, a fatoração, ela é o processo contrário à volta do produto. Quer dizer, o produto tem até aquela piada, né? Não é produto de mercado, tal. Enfim, acho que isso vem à nossa cabeça mesmo, né? Produto, a gente pensa naquilo que a gente compra pela internet, ou no que a gente vai comprar no mercado, em algum lugar, né? Mas o produto na matemática, ele é o resultado de uma multiplicação. Então a fatoração é o inverso, mas você vai pensar, pô, o inverso de multiplicação não é divisão? Sim, é também, mas nesse caso é o processo inverso no sentido de. Vamos pro próximo para que vai ajudar a entender melhor. Uma decomposição, até coloquei um asterisco, que é, na verdade, uma redução em partes, uma forma de simplificar a expressão algébrica, que a gente vai ver melhor a seguir. Ela é o cerne da álgebra. Uma vez eu estava trabalhando num lugar, eu falei uma frase para um cliente, era uma empresa de telemarketing, né? E aí ficava o registro no atendimento. E um outro funcionário, colega lá de trabalho, ele pegou o mesmo cliente, né? Ele atendeu o mesmo cliente e ele viu o registro que eu coloquei. Eu coloquei abruptamente, porque a ligação foi encerrada abruptamente. Do nada, não lembro por quê, se o cliente desligou, se a ligação caiu. E aí ele pegou e falou: Ivan, não entendi isso daqui abruptamente, tal. Às vezes eu falo umas palavras dessa, meu, não sei se é porque talvez eu tenha acostumado no quando eu era criança, eu assisti um filme As Patricinhas de Beverly Hills, perdão. E elas falavam assim no filme, quando você aprender uma palavra diferente, você procura usar o quanto antes no seu vocabulário para você parecer ser mais inteligente. Brincadeira, pessoal. O cerne é o centro, né? É aquela parte, como que eu posso dizer? Não sei se mais importante, se ficaria melhor, mas é aquela parte, meu, essencial da álgebra, sabe? Por muito tempo eu sofri com álgebra. Quando eu falo muito tempo, assim, principalmente na faculdade, nos anos que seguiram, porque eu não sabia, eu não estava preparado, porque eu estudei um curso, né, na faculdade que teve cálculo, e em cálculo a gente vê muita coisa relacionada à álgebra, né? Cálculo é basicamente álgebra. As disciplinas, na verdade a disciplina é cálculo, né? As matérias dentro da disciplina, como por exemplo, limites, é, é, como que é? Cálculo diferencial, cálculo integral. Então, e eu nem sabia. Quer dizer, em algum momento, quando eu revi esse conteúdo, pô, eu lembro disso, mas você tá desenvolto nisso, sabe? Desenvolto é outra palavra, né? Tipo cerne, tipo abrupto. Brincadeira, pessoal. Desculpa aí a brincadeira. Não quero assustar vocês, perdão, mas enfim. Para deixar mais divertida, né, a aula, que o assunto é sério, tal, fatoração. Então, eu, eu acho importante, meu, eu gostaria, eu precisei disso em algum momento lá, que nem eu tô falando, né, na época da faculdade, procurei professores particulares e não tinha. Falei com um amigo meu que tinha feito economia na época, fez na USP e tal. Falei, meu, você não conhece alguém lá que, que dá aula de cálculo? Ele não conhecia, conversei
com um funcionário da secretaria da escola que eu estudei no ensino médio e onde eu voto. E ele é professor de matemática, mas trabalhava na parte de administração, né? Na parte administrativa da escola. Ele até tinha uma turma, mas sabe, naquela época, isso por volta de 2008, 2009, era muito. A internet ainda, o YouTube, a internet estava começando, então não tinha acesso assim pela internet, a gente não sabia nem. Lembro que um tempo depois eu fui e comecei a dar aula de matemática, de Excel na internet, e era difícil até a gente não sabia como disponibilizar. Não era igual hoje, a facilidade que a gente tem para gravar vídeo com uma qualidade mínima, sabe? E hoje a gente consegue, até dependendo do celular, do aparelho que a pessoa tiver, com um custo não tão grande, vídeos de excelente qualidade a gente consegue ver, consegue achar. E naquela época não era assim. Então, eu quero com esse conteúdo, com esse vídeo, com essa aula, ajudar esse tipo de necessidade que alguém possa ter, que você possa ter. Por isso que eu quis chamar a atenção para essa parte de que a álgebra, a fatoração dentro da álgebra faz toda a diferença. Vamos para o próximo. Então, eu falei tudo isso para explicar o que estava na frase seguinte, que tem a ver com matemática, com engenharia, com computação. Deu um exemplo aqui, ó, de uma fatoração a mais b ao cubo menos 27. Estou tampando aqui, pessoal, eu não consigo tirar a câmera da frente, me desculpa. É um 27 que tem aqui. Mas vamos para o próximo. Por que fatoração é importante? Então, fatorar um polinômio escrito na forma de uma soma algébrica é o mesmo que transformá-lo no resultado da multiplicação de polinômios. Vamos ver, entender essa frase? Exemplo. Então, aqui está a soma, né? Um polinômio escrito na forma de uma soma algébrica. A ao cubo mais 9a mais 27 é o mesmo que transformá-lo no resultado da multiplicação de polinômios. Então, vamos dividir, né, esse polinômio pela forma simplificada dele, que é a mais 3. Por que a mais 3? Porque, na verdade, aqui eu coloquei cubo, pessoal, perdão, ao quadrado. Porque 3 ao quadrado é 9. Então, aqui vai dar menos a ao quadrado menos 3a. Vai sobrar mais 3a mais 27, dividido, vai dar menos 3a menos 27 igual a 0. Dúvidas, por favor, estou à disposição, pessoal. Vamos partir para a próxima parte. E se eu não fizer fatoração, o que acontece? A expressão algébrica não será simplificada. Em cálculo, em álgebra, é totalmente necessário que haja essa simplificação. A álgebra é basicamente isso. É simplificar a expressão para poder chegar em um resultado, em uma fórmula para calcular alguma grandeza. Por exemplo, o cálculo ele é utilizado para calcular a distância entre os astros, entre os planetas, sabe? Para descobrir. Eu não vou falar aqui que eu sei ao certo se é descobrir ou afirmar com precisão, mas eu me lembro de um professor de cálculo da faculdade, que inclusive o mestrado dele, o doutorado é nessa parte de estudo dos astros, ele falava que é utilizado para isso. Então, a fatoração é um processo matemático para alcançar a representação simplificada de um número ou expressão, e isso se dá por meio do produto de fatores ou multiplicação de fatores. Então, uma forma notória de simplificar uma expressão matemática é multiplicando polinômios. Então, por onde que a gente começa? Conhecendo todas as formas de fatoração, são 7 elas. A primeira é o fator comum, a gente vai ver a respeito sobre todas. Primeiro eu vou linkar aqui. Segunda é fatoração por agrupamento. Depois temos trinômio quadrado perfeito.
trinômio de segundo grau. Tudo isso dá para fatorar, cada um de uma forma, né? Uma forma um pouco diferente, não muito. Segundo grau porque tem essa estrutura, né, de uma equação de segundo grau. Então é x ao quadrado mais x mais p que representa. Diferença de quadrados, soma dos cubos, soma de dois cubos, perdão, e diferença de dois cubos. Soma, faltou um D aqui, desculpa pessoal, por favor. E essa daqui a gente pode ver a semelhança, né, e que é o contrário, né? Um é soma e o outro é subtração. Quando a gente fala de diferença, nós estamos falando de subtração. Então, fator comum. Trouxe esse exemplo aqui. 3x mais 27 igual a 3 vezes x mais 9. Então, aqui é o polinômio desse lado, ó. E aqui é a forma fatorada do polinômio. Como que foi feito? Polinômio é uma expressão algébrica que representa a soma de monômios. Isso é para relembrar, né? Com números conhecidos e desconhecidos, esses representados por letras. Então, o que é um polinômio? É uma expressão algébrica que representa a soma de monômios, que são as partes do polinômio, que tem números conhecidos e desconhecidos. Quando o número é desconhecido, ele é o que a gente chama de variável, pode variar, então ele é representado por letras, por isso que chama polinômio, que são vários monômios. E aqui a estrutura da forma fatorada, né? Por exemplo, o 3, se ele multiplicar o x e multiplicar o 9, vai dar 3x mais 27. Então, se o 3 multiplicar o x mais 9, ele vai dar 3x, 3 vezes o x dá 3x e 3 vezes o 9 dá 27. Então, quer dizer, essa é a forma fatorada, dividida, simplificada do polinômio. O 3 é o fator comum, ele é chamado de fator comum porque ele vai servir tanto para o x quanto para o 9. Agora eu fiz um negocinho assim, né, pessoal? Mas enfim. Canetinha aqui para indicar. Foi colocado em evidência. Olha, foi colocado em evidência aqui. E o x mais 9 é o quociente de 3x mais 27 por 7. Três x mais 27 por 3, né, pessoal? Errei de novo aqui, não é por 7, é por 3. Quociente é o resultado de uma divisão, só para relembrar. Então aqui não é por 7, é por 3, porque foi multiplicado por 3, né? Então a resposta aqui ficaria uma possível forma fatorada, né? Uma forma de fatoração de 3x mais 27 é 3 vezes x mais 9, entre aspas. Ou entre parênteses. Entre parênteses, né? Perdão. Aspas é negocinho aqui em cima. Vamos lá, pessoal. Continuando. Fatoração por agrupamento. Quando o polinômio não tem fatores comuns a todos os seus termos, ainda assim é possível fatorá-lo por agrupamento. Eu coloquei aqui, eu deveria ter colocado do lado, né? Poderia ter colocado aqui do meu lado para não precisar colocar na tela, mas prefiro colocar na apresentação, além de ficar mais fácil para vocês visualizarem, se quiserem rever a aula, né? Para eu também ficar mais fácil de ministrar. Eu tô olhando pro lado aqui, pessoal. Cometi um erro, deixei o celular aqui do lado. Me desculpem, por favor. Não vou mais ficar olhando para ele e tal. Vamos lá. Então, por agrupamento, né, eu trouxe esse exemplo. AX mais 3A mais BX mais 3B. Fator comum A. Então, agrupando, né, fica a fatoração AX mais... Aqui, pessoal, meu, eu não corrigi, perdão. Tava dando errado, eu colocava A, aí eu vou colocar a culpa no PowerPoint agora.
PowerPoint transformava aqui nesse símbolo de primeira, né? Ou terceira, no caso de... Mas é um A aqui, viu, pessoal? Eu errei, não corrigi. Igual a AX, perdão, igual a vezes x mais 3. Então, quer dizer, o A multiplica o x e multiplica o 3, porque aqui tem 3A. Aqui é 3A. Tá vendo? Esse A aqui, essa é a primeira parte. Tanto é que a gente seguindo, fator comum B, tá? Bx mais 3b, ó, tá vendo que é esse segundo aqui? Então é b multiplicando x, bx, e o b multiplicando 3, 3b. Fica dessa forma então, ó, ax mais 3a mais bx mais 3b é igual, forma fatorada, né? A vezes x mais 3 mais b vezes x mais 3. Sendo que aqui, ó, o polinômio, e aqui é a forma fatorada. Certo, pessoal? Vamos lá, seguindo. Qualquer dúvida você pode voltar na aula, deixar sua dúvida nos comentários. Vou seguindo aqui porque são 7, né? 7. A gente já passou por 2. Vamos lá, temos mais 5. Trinômio quadrado perfeito. Nome bonito, né? Trinômio de 3 quadrado 4, 3, 4. Perfeito. Eu acho esse nome bonito. Imponente, né? Forte. Então, um exemplo do trinômio quadrado perfeito é 4a quadrado mais 12a mais 9 quadrados. 4a quadrado e 9. Duas vezes o produto das raízes quadradas. Então é 2 vezes 2a vezes 3. Outro termo do trinômio dado é o 12a. 2 vezes 2a vezes 3, né? Faturação. 4a quadrado mais 12a mais 9 é igual a 2a mais 3 ao quadrado. Só foi rápido, né, pessoal? Trinômio do tipo x quadrado mais sx mais p, que é o trinômio do segundo grau, né? Então, x quadrado mais 5x mais 6 é um exemplo. Então vai ficar aqui ó, da seguinte forma: x quadrado mais 3x mais 2x mais 3 vezes 2. Então quer dizer, ó, já foi simplificado. Meu, essa parte eu achei muito legal para comentar com vocês, porque eu não sei vocês. Ó, é uma coisa minha, né, meu? Eu não vi em nenhum lugar, eu que pensei nisso e de criança. Uma forma de eu sempre gostei de fazer isso. Eu ia falar que é uma forma que eu encontrei, na verdade, como que eu posso dizer? Era uma coisa que sempre deixou claro para eu, né, para eu mesmo, que eu sempre gostei de matemática, que eu nasci para isso, eu nasci para matemática, eu gosto de matemática. Mesmo quando eu passei por bloqueios, tanto é que quando eu passei por bloqueio em matemática, eu, eu vou falar a verdade para vocês, pessoal, eu cheguei no ensino médio por questões aí, né, e reprovar em outras disciplinas, outras matérias, por exemplo, em química, em geografia, mas meu, vou dizer que eu não 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 fiquei decepcionado com essas disciplinas, sim, mas a que marcou foi em matemática. Porque eu lembro que na época, meu, é até um exemplo aí para quem está na escola, não façam isso. Mas, sabe, preteria alguma disciplina por achar que você tem facilidade nela. Foi isso que eu fiz com matemática. Eu consigo recuperar tal, mas só que matemática é treino. Então, isso me marcou.
Mesmo assim, uma coisa que sempre fez eu pensar que eu gosto de matemática é que eu tenho esse costume desde criança de fazer na cabeça, sabe? De dividir a conta na cabeça. Por exemplo, antes de aprender sobre polinômios, que é por volta da sétima série, pode ser que às vezes aprenda um pouco antes, veja alguma coisa na quinta, na sexta, ou depois na oitava, no primeiro ano, mas geralmente é na sétima série. E eu já fazia isso na cabeça, sabe? De usar música que as crianças brincavam. Lembra que as meninas pulavam corda e cantavam uma música assim: 7 7 são 14, mais 7, 21. Tenho 7 namorados, mas não gosto de nenhum. Isso eu lembro claramente de eu usando essa música na segunda série, terceira série, para resolver tabuada ou conta, algum problema, sabe? E por que eu estou dizendo tudo isso? Aqui nessa parte do estudo, a gente vê que faz parte da resolução de de uma questão envolvendo a simplificação de um polinômio, né, a fatoração, você dividir em termos. Se você faz isso mentalmente, parabéns, porque você tem uma mente já voltada para a matemática, segundo o meu conceito, o meu ponto de vista. Não estou dizendo que isso é uma ciência, eu nunca comprovei uma verdade, é uma interpretação minha. Podemos dizer uma opinião, como está aí meio que na moda falar hoje em dia, né? A pessoa, não, estou dando a minha opinião. Eu lembro que na faculdade, quando eu fui apresentar o TG, na faculdade que eu estudei a nomenclatura, eu não sei se ainda é hoje, né? Mas na época era TG, que é trabalho de graduação, que é mais conhecido como TCC, trabalho de conclusão de curso. E uma coisa que os professores deixavam clara pra gente, assim, era que a gente não deveria, não podia, não deveria e além disso não podia. Ou seja, isso poderia fazer o nosso trabalho ser reprovado. Colocar a nossa opinião pessoal ou a opinião pessoal de alguém. Em um trabalho científico, a opinião pessoal não importa. O que importa é o estudo, o resultado de uma pesquisa científica. E eu lembro disso. Então, às vezes eu estou assistindo jogo não, né? Programa que fala sobre futebol, que eu gosto bastante de futebol. E, assim, jogo de comentário, e aí eu vejo muitos apresentadores, não, participantes falam assim, não, essa é a minha opinião. Tô dando a minha opinião. Essa é a minha opinião. E eu lembro que no trabalho científico não é para dar opinião, é para fazer uma pesquisa científica, pautada, baseada em dados científicos, né? O que é a ciência, o dado científico? Aquilo que foi testado e foi reproduzido. É mais ou menos isso, né, pessoal? Posso estar falando alguma coisa aqui errada, mas eu lembro que basicamente o trabalho científico ele é caracterizado por ser ter um método científico testado e que foi alcançado um resultado através desse método e ele pode ser reproduzido em outra situação, se eu não me engano, em outras condições, mas e você vai ter o mesmo. Não, na verdade, ele é reproduzido nas mesmas condições e tem o mesmo resultado. Então ele é científico, é um método científico. Ou seja, você vai ter o mesmo resultado e ele é comprovado, segue algum parâmetro aí, um índice de qualidade, enfim. Mais ou menos isso, pessoal. Desculpa aí se eu falei alguma coisa errada. Pode pesquisar a respeito, por favor, fica à vontade e deixa nos comentários. Sempre bom. Nós vamos aprendendo uns com os outros, né? Então, seguindo, a gente observa aqui que uma forma de simplificar foi dividir o 5x em 3x mais 2x e o 6 em 3 vezes 2. Sensacional! Eu faço isso na cabeça. Por exemplo, 7 vezes 7. Eu sei que 3 vezes 7 é 21. Então 6 é 21 mais 21 dá 60, dá 42, desculpa. Mais 7 para completar. 7 vezes 7 dá 49. É uma forma de fazer mentalmente, fica mais fácil, sabe? Por exemplo, 9 vezes 9, ao invés de você ficar 9 mais 9, 18 mais 9, você pensa, pô, 10 vezes 9 faz o caminho mais rápido mentalmente.
10 vezes 9 é 90. Então tiro 9 dá 81. Então eu sei que 9 vezes 9 é 81. E é isso que é feito na resolução, na fatoração do trinômio do tipo do segundo grau, né? Do trinômio do tipo x ao quadrado mais sx mais p, que é o trinômio do segundo grau. Muito legal, muito legal. Espero que eu tenha contribuído aí com esses comentários, pessoal. Quase que eu aperto o celular, mas eu falei que não ia mais ver. Tipo como se fosse um tique, né? Tá amarrado? Em nome de Senhor Jesus, perdão, pessoal. Vamos lá. Seguindo. Então ele fica da seguinte forma, ó. X ao quadrado mais 5x mais 6 é igual a x mais 3 vezes x mais 2. Coloquei essa representação gráfica aqui que é para a gente visualizar mais facilmente sobre o trinômio do segundo grau. Então, essa área aqui representa o x ao quadrado, essa daqui o 3x, essa daqui o 2x e essa o 3 vezes 2. E isso tudo aqui é o polinômio. A expressão, né? O x quadrado mais 5x mais 6. Tá vendo? 5x, 6, x quadrado. Bacana. Diferença de quadrados. Vamos seguindo aqui. O binômio a ao quadrado menos 9 é uma diferença de quadrados, onde a mais 3 é a soma das raízes quadradas e a menos 3 é a diferença dessas raízes. Representação gráfica, o a quadrado aqui. Deixa eu apertar aqui a caneta, né, o laser ao quadrado e o 3 quadrado. Faz parte aqui. Então fica da seguinte forma: a quadrado menos 3 quadrado é igual a vezes a menos 3, que é igual a 3 vezes a menos 3, que é igual a vezes a menos 3 mais 3 vezes a menos 3. Então a gente chega aqui, ó, nesse resultado. A mais 3 menos a menos 3. Então a gente encontra a nossa equação inicial, a quadrado menos 9 é igual a mais 3 menos a menos 3. Dessa forma, nós chegamos na diferença de quadrados. Estamos chegando no final, hein, pessoal? Soma de dois cubos. Então, a forma geral... Por que eu quis começar com a forma geral? É uma fórmula, né, na verdade, que a gente vai utilizar para encontrar um valor. Um exemplo que eu posso dar, a faculdade que eu fiz, na graduação, né, eu estudei logística e transportes. Todo tipo de transporte, até por duto. Transporte de mercadoria, não só mercadoria, não sei se é a palavra mais adequada, porque, por exemplo, commodities. Não sei se posso chamar commodities de mercadoria, acredito que não, acho que não. Mas soja, grãos, né? São transportados em algumas ocasiões por dutos. É o modo de transporte que também pode ser conhecido como modal de transporte dutoviário. Temos o modal aquaviário, dentro do modal aquaviário, perdão, tem vários submodos, né? Tem o lacustre, que é por lagos, tem o fluvial, que é por rios, se eu não me engano. Desculpa se eu estiver falando coisa errada, gente. Tem o marítimo, né? Esse sim dá pra cravar que é por mar, né? Mas enfim,
Falei um mar, mar. Eu falei mar porque eu sou de São Paulo, né? Nada contra falar mar. Geralmente eu falo mar, porque eu sou aqui da capital, mas às vezes sai um mar. Porque na verdade São Paulo, né? Interior aqui, tá próximo. O sotaque. Brincadeiras à parte, pessoal, desculpa. Onde eu quero chegar? No cálculo a gente utiliza para. Ele é basicamente utilizado para a gente encontrar. Né? Eu lembro que em cálculo, nessas disciplinas, a gente utilizava fórmulas, lógico, utilizava o que a gente aprendeu em cálculo integral, derivada, limites. Não muito assim, né? Mas o conceito para chegar em fórmulas, para encontrar valores, por exemplo, nas disciplinas de transporte, sabe? Que aí já era com outros professores, os engenheiros, né? Desculpa, pessoal. Então, onde eu quero chegar? Aqui a gente, por exemplo, uma disciplina de sétima série que é uma base muito importante, um fundamento muito importante para quem quer seguir por uma disciplina mais voltada para a área de exatas, perdão, uma profissão como engenharia. Engenharia eu tenho certeza. Algumas áreas de tecnologia, ou quem quer estudar matemática mesmo, que é um curso sensacional, na minha opinião. Então vamos seguir. Um exemplo. 343 x ao cubo. Trouxe um número que aparentemente, né, pessoal, vai, caramba, mas que número grande. Mas vocês vão ver que não é tão assim. Mais 8 é a soma de dois cubos. Podemos escrever a expressão da seguinte forma. Olha lá, 343 é o resultado de 7 ao cubo. Pois é, 7 ao quadrado é 49, 7 ao cubo é 343. Então 7x ao cubo mais 2 ao cubo, sendo x igual a 7, y igual a 2. Agora é só substituir, perdão pessoal. Agora é só substituir na forma geral, que você pode entender como fórmula também, aí fica 7x mais 2 vezes 7x ao quadrado menos 7x vezes 2 mais 2 ao quadrado. Substituindo aqui com os valores, né? X valendo 7, y valendo 2. Chegamos à fatoração 7x mais 2 vezes 49x quadrado menos 14x mais 4. Essa é a forma fatorada. Forma fatorada. Desculpa, pessoal. Eu estou usando. Vou ser franco, vou ser sincero. Não que eu não seja sempre, mas vou contar um pouco dos bastidores. Eu estou usando. Eu vou melhorar isso, eu vou baixar o. Como que é o nome do programa do pessoal? E agora eu esqueci, meu. Não é que eu não quero contar, não, pessoal. Eu esqueci o nome do programa. Rapaz, mas enfim. Eu estou usando o PowerPoint, que ele grava a tela. Se você não sabia, ó, uma boa. Ele grava a tela com a câmera do lado. Só que não é uma crítica, é sensacional. Porque para quem já tem o PowerPoint não precisa de se preocupar com pagar um serviço, pagar um programa. Nada contra pagar, mas às vezes você não tem esse orçamento no momento, né, disponível para isso. Mas para quem gosta dessa área, trabalha com isso, é legal investir, mas já está dentro do pacote, né, do Office, quem tem o PowerPoint, então já pode utilizar isso para gravar a tela, é muito legal. Não, eu não soube disso sempre, fui descobrir quando comecei a me interessar em gravar, né, aulas e tal. Só que ele não dá assim a opção de você mexer a câmera, que outros programas dá. E se você passar o slide, você não consegue voltar. Então, como eu coloquei o efeito a animação para ir aparecendo um por vez, para ir explicando para vocês, eu não me lembrava se tinha ou não mais uma frase. Então, se eu passasse, poderia passar o slide, então não ia conseguir voltar, e aí ia ter que ou deixar sem explicar esse final que eu expliquei, ou regravar o slide. Então, por isso que eu falei e, sem ter a frase, depois apareceu a frase do que eu já tinha falado. Desculpa por isso, pessoal. Desculpa também por me estender para explicar, mas enfim. Vamos lá. Obrigado aí pela paciência.
Estamos chegando ao final agora. Diferença de dois cubos, se eu não me engano, é o último modo de fatoração. Uma forma comum é x menos. Você vê, é bem parecido com a soma, né? Só que é o contrário, a subtração, a diferença. Então, x menos y vezes. Eu falei x menos y? X menos y. Tá certo. Desculpa. Mas, ó, antes de acabar o vídeo, antes que eu me esqueça, eu quero falar que, meu, é muito divertido pra mim. Eu me divirto muito. Não vou falar assim que às vezes não vem aquela vontade de procrastinar, sabe? Às vezes acho que é medo de não estar contribuindo para que vocês aprendam algo que seja útil para vocês, de eu não ter capacidade necessária, sabe? Vou ser sincero, pessoal. Mas aí o Espírito Santo fala comigo, eu me concentro e penso, meu, eu se eu ajudar uma pessoa, eu já vou ficar muito feliz, muito mesmo. Então, por isso que eu faço a aula. Desculpa, pessoal, pelo. Eu vou até postar um vídeo, viu? Tô pra postar um vídeo, eu já gravei falando um pouco a respeito disso. Acho que vocês. Espero que vocês gostem, né? Eu falar, acho que vocês vão gostar, mas não dá pra saber, mas eu espero. Fiz com dedicação, com, com essa preocupação de ajudar. Mas enfim. Ajudar vocês e a mim também, né? Vamos lá, pessoal. Diferença de dois cubos. Forma comum. X menos y vezes x quadrado mais xy mais y quadrado. Utilizando a propriedade distributiva, x ao cubo mais x quadrado y mais x y quadrado menos x quadrado y menos x quadrado y menos x ao cubo. Unidos, agora une os termos semelhantes. Então fica basicamente x quadrado menos y quadrado, que é uma expressão algébrica de dois termos, ambos elevados ao cubo. Perdão, falei quadrado, é ao cubo. X ao cubo menos y ao cubo. E subtraídos. Então a forma fatorada de x ao cubo menos y ao cubo é x menos y vezes x quadrado mais y quadrado mais y ao quadrado, que vai ser utilizada basicamente como uma fórmula que vai substituir os valores pelas letras. Esse é o bônus, pessoal. Eu falei que são só 7 formas, porque por aí você pode ser que você só ache mesmo essas 7 formas. Mas eu achei essa num livro da época que eu fiz o ensino fundamental. Tenho que dar os créditos, né? Dulce e da Semidulce, Matemática e Desafio, 7ª série. Temos o mínimo múltiplo comum. O mesmo que aprendemos sobre o mínimo múltiplo comum para números se aplica para polinômios. Então, o MMC, deu um exemplo aqui de 36 que eu tirei do livro, de 36 e 600, fatorando, 36 é igual a, dividir na cabeça, pô, 36 é igual a 2 ao quadrado, que é 4, vezes, meu, isso é muito legal, porque a gente costuma fazer por soma, mas imagina, pegar o costume de fazer com multiplicação, 2 ao quadrado, que é 4, vezes 3 ao quadrado, que é 9, 4 vezes 9 é 36, porque 2 vezes 9 é 18, e 2 vezes 18 é 36, porque 10 mais 10 é 20, e 8 mais 8 é 16, 20 mais 16 é 36. Muito legal fazer isso na cabeça. Meu, não é que a gente faz nessa intenção para se exibir, é porque a gente gosta de fazer, mas as pessoas quando a gente faz, ficam, caramba, como que você fez isso de cabeça? Faz o teste aí, pessoal. Por favor. Depois vocês me contam nos comentários o que falaram a respeito, o que vocês acharam disso. 600 é igual a 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Olha que sensacional. Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum, desculpa, de 36 e 600 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que é 1800. Não é show de bola? Então, pessoal, vou... Então, como diz
o Pernalonga. Por hoje é só, pessoal. Se eu não me engano, é assim que ele falava, né? No Tiny Toon lá. Perninha. E, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês por hoje. Muito obrigado, espero que tenha sido útil, que contribua aí para que vocês consigam se tornar craques em matemática e alcançar seus objetivos através da matemática. Quero convidá-los a deixar um comentário, caso vocês queiram, por exemplo, sugerir um assunto para próximas aulas. Críticas são muito bem-vindas, por favor, para que ajude com que eu melhore aí a aula. Espero realmente que tenha sido útil. Se você quiser, compartilha para alguém que você acha que vai conseguir aproveitar também esse conteúdo para ajudar aí em matemática. Quero convidá-los a curtir, né? Se você gostou. E pessoal, sinceramente agradecer aí pelo prestígio de vocês acompanharem a aula. Muito obrigado mesmo. E desejar ótimos estudos para vocês, bons estudos. E é isso. Obrigado, um abraço e tchau.